Bom dia para quem está chegando. Começar daqui a pouquinho uma live linda com Edmundo. Oi, Patrícia, bom dia. A primeira a chegar aqui, coisa boa, Gislaine. Que maravilhosa. Oi, Luciana mediadora, Alicia, Lígia. Gislaine, nosso óculos voou longe, só um pouquinho. Ed, chegou nosso convidado. Vai aparecer aqui, Ed, tu me pedindo para participar ao vivo, aí eu te aceito. Ainda não apareceu, tá? Mas já vi que tu tá aí comigo. Que bom. Bom dia. Deixa eu te convidar, de repente vai ficar mais fácil. Bárbara, que bom que pode estar aqui. Oi, querido! Como Opa, é que tá? Bom dia, Maria tudo bem? Bom Elisa. Oi, dia. agora é Ed. Tudo bom? Como é que tu tá? Tô bem. Coisa bem Estamos boa, acompanhando aí as suas lives aí, linda, maravilhosa como sempre. querido. Querido, vamos ver se a gente traz mais gente para essa tribo, né? Essa Ah, tribo da é. comunicação Vamos, não violenta para o mundo. pro. A gente fez aquele curso, né? Eu não sabia que eram tão poucos homens que procuravam também, né? Essas informações, né? Eu achava que cada um estava fazendo a sua jornada. Mas de fato é engraçado, né? Mas eu converso mais esses assuntos até com as minhas colegas, né? E com o público feminino até. Né? Apesar de ser um absurdo, assim, o quanto a gente está perdendo com isso, né? O público masculino está perdendo, está assim, ao não conseguir fazer uso desse recurso, né? Esse recurso tão bom que é a CNV, né? Para assim, para melhorar a sua vida, suas relações, né? A gente eu falo que a gente é muito assim acusado, né, de ser insensível, né, muitas vezes, né, os homens são acusados de assim de também não ter interesse tanto, né, nesses assuntos e mas isso gera muita ansiedade para a gente, né? A gente não Hum, teve acesso a essas ferramentas, né? Como eu acredito que poucas pessoas tiveram, né? Tanto masculino quanto feminino. Só que a gente tem umas, eu imagino assim que na nossa criação masculina tem umas crenças, né, que estão impregnadas ali que faz a gente ter medo de buscar, sabe, esses recursos, né? De alguma forma a gente tem medo de ah, muitas a gente tem medo de sofrer, né? A verdade é essa, né? hum. Começa a gente tentando a aceitação dos pais, né? A minha criação, assim, eu lembro de ter problema, assim, de eu querer estar feliz, assim, pulando, né? Muito meu pai, assim, com medo, ele falar assim, ó, não inspira não, menos, menos, não pula muito não, sabe? Uhum. E com coisa que aquilo teria algum efeito sobre a minha orientação sexual, né? Que não tem nada a ver, né? Mas a gente começa com os pais com medo, assim, do filho enfrentar, caso a orientação dele sexual seja diferente, né, da maioria, ele enfrentar muitos preconceitos. Eu imagino que sempre ele também, como pai, enfrentar os preconceitos junto, né? Então, Uhum. já começa assim, a gente sempre podando, desde o início, a gente a não viver nossos sentimentos. Quando a gente é até mais velho agora, se você fala muito em sentimento, né, é uma coisa mais humana do que sentimento? Não tem, né? Assim, a gente sentir, né? Mais orgânica. Eu até falo que não é uma coisa só humana, é uma coisa orgânica, né? Porque qualquer bicho, qualquer ser vivo vai sentir, né? E a gente nega a nossa parte orgânica, né? Então, se começa a falar de sentimento, as pessoas aí no trabalho, elas começam a achar que ali não é lugar, né, para você falar de Uhum. sentimentos, né? E aí eu brinco assim, mas como não é lugar, não tem gente aqui, né? Não tem gente, né? Se tem gente, tem que ter espaço para os sentimentos, né? E Olha.
E foi Vai, assim segue, que tá a lindo. gente. Não, e foi assim que, quando a gente começa a negar nossos sentimentos, né, a negar, que eu digo, e a escondê-los, né, e a tentar separar o mundo corporativo do mundo orgânico, a gente começa a sofrer muita ansiedade, né? Porque a partir do momento, eu imagino assim, que os sentimentos, eles dão uma referência para a gente, né? O sentir e os Sim. sentidos também, né? Eu parar Uhum. para escutar, eu parar para enxergar, eu parar para observar, sentir o aroma das coisas, isso dá uma referência para a gente. Quando a gente começa a chegar para uma... desde da infância, começa a chegar para uma criança e fala assim, ó, olha, a criança não gostou de algo, aí você fala assim, não, mas tudo bem se eu não gostar, mas não precisa ter raiva, né? Que nem a gente já comentou no Uhum. curso, né? Aí alguém vê a criança triste, não precisa ficar triste por causa disso, né? Mas aquilo são sentimentos, né? São sensações que a gente precisa sentir, né? Então, a partir do momento que você começa a negar esses sentimentos, a criança não quer ver o pai, né, chateado, né, não quer ver o pai preocupado, né, então a criança, quando está triste, ela começa já a esconder desde cedo que ela está triste. Aí Uhum. e a gente adulto, né, mas você está com raiva? Aí a pessoa fala, não, eu não tô com raiva não, aí fala com agressividade, eu não tô com raiva não. Quem disse que eu tô com raiva? Não tô, né? Ou a pessoa fala, tá triste, assim, você tá triste. Então, viver os sentimentos fica um sinal, uma crença, né, errada, de que é um sinal de fraqueza, né? Que tipo, a gente tá triste, aí a pessoa fala, você tá triste. E às vezes alguém, quando quer ferir, fala isso também. Mas você também Uhum. ficou com raiva, né? Aí a pessoa já sabe que aquela crença já tem efeito na pessoa, aí fala assim, mas também você não precisava ter ficado com raiva, né? Tipo assim, Como quem mas diz que como tu não. não tem maturidade para lidar com aquilo, né? Mas eu falei assim, como assim? Como não? Eu sou humano? Como é que eu não podia, não precisava ficar com raiva? Não, eu preciso viver meus sentimentos, eu não posso negá-los, né? Então, Uhum. é, aí eu falo que começou com uma ansiedade muito grande minha. Eu falo assim, como é que eu cheguei na CNV, né? Começou Uhum. assim, eu sentindo essa Ed, ansiedade. Pode Ed, falar. quero muito Ah, te dar esse espaço para por escutar. Eu favor. só quero parar um minutinho, porque agora a gente está com 40 pessoas aqui e algumas pessoas Sim, foram entrando à medida que tu começou a falar. Então, a gente isso, quero isso. saber muito como é que a CNV entrou na tua Situar, vida, por né? Mas favor, vamos por só situar favor. quem está aqui, então. Isso, Gente, isso. para quem está aqui e que não conhece o Ed, e acredito que já tenha ouvido falar de mim, senão não tinha se interessado, porque ele está ali na fotinho no ao vivo, né? Mas eu sou a Renata Bidoni e o Ed, ele, além de ter sido aluno do primeiro curso online de CNV, porque o curso presencial já acontece há muitos anos, o Ed está aqui hoje, né, a convite, né, e ele aceitou, e eu fiquei felicíssima quando ele aceitou, porque o que a gente está conversando aqui hoje é que ele, assim como eu e assim como tantos de nós, cansamos do jogo do certo e errado. E o que é esse Isso. jogo do certo e errado? É essa disputa de poder nas relações, onde eu fico tentando vencer o outro para atender aquilo que eu preciso, ter a minha necessidade resolvida, impondo a minha vontade, sem me preocupar e saber o que está acontecendo, o que, que o outro está sentindo. E o Ed, olha só, a gente teve uma turma com 53 alunos. A primeira turma do CNV Online eram 50 vagas e acabei esticando um pouquinho mais, porque depois de eu terminado a vaga, algumas pessoas me procuraram do direct. E aí, quantos homens tinha no curso, Ed? Eu só, somente eu, né? No curso e o Léo, né? Apoiando, né? Uhum. O grupo, né? Mas eu acho que. Não, tinha o. O Raul. O Raul chegou Uhum. depois no curso, isso. Tinha eu e o Raul. Então, eram dois homens, gente. Dois E um homens, né? administrador ali, que vai fazer toda essa parte de logística. Isso. Então, tu pensa que eram 50 mulheres e dois homens fazendo o curso. Então, a presença do Edmundo aqui, ela é muito importante pra gente, porque ele não vai falar só sobre a perspectiva masculina. Ele vai falar também sobre toda essa questão de como os homens também estão cansados desse papel de masculinidade tóxica, que é É, milenar, que vem vindo transmitido de geração a geração, em que eles têm que montar naquele cavalo branco, né, nos buscar em algum lugar. E nós também, é, mulheres, cansamos desse papel, né, de entender que a gente precisa ficar nos isso. bastidores da vida. E aí
ele vai contar sobre como a comunicação não violenta, que vocês vão nos ouvir falar muitas vezes sobre CNV aqui, contribuiu, por que que ele buscou, como ela contribuiu para a vida dele, porque a gente está começando um curso novo, agora dia 4, onde as inscrições estão abertas e o link está lá na minha bio, para que vocês possam, se quiser dar esse passo importante de transformação, não só na tua vida, como na experiência das pessoas que convivem contigo, poder saber um pouco mais sobre a diferença que a comunicação fez em toda essa dinâmica que ele está falando, que se monta na realidade das relações desde a infância, quando a gente é convidado a ficar quieto sobre os nossos sentimentos, e aí nós depois não conseguimos aumentar a chance de estabelecer empatia e nem de receber a empatia do outro, sobre esses papéis culturais que são impostos para nós. E aí, Ed, agora eu vou deixar para ti, vou tentar que me controlar, porque cada coisa que tu diz eu tenho vontade de fazer um tratado, porque é muito importante a gente te ouvir. E eu quero que tu conte para as pessoas também, antes de eu te passar, o seguinte, quem tu é além do ex-aluno da CNV na quarentena. Fala um pouquinho da tua vida, porque tu tá falando aí também de quanto muitas vezes nós somos tolhidos, porque os pais têm medo que os filhos sofram o preconceito no futuro, ou às vezes o preconceito está dentro deles, e aí daqui a pouco a gente começa a ter cortado a nossa espontaneidade masculina para não ser interpretado como alguém que depois pode ter dificuldade por ser diverso. E aí, teu pai de vários filhos, 4, né? Conta um pouquinho de ti. Eu sou pai de 4 filhos. Até achei que era 4. Não. Tá? Eu sou pai de 4. Eu fui filho de pai de 3, né? Eu tinha mais 2 irmãos, mas eu tenho 4 filhos, né? Então conta um pouquinho aí de ti, o que tu faz da vida, porque tem muita coisa, além de aluno de comunicação não violenta e praticante. Eu sou, né, do Rio de Janeiro, do interior do Rio de Janeiro, né? Sou de Barra Mansa. Eu tive uma infância assim, feliz com meus irmãos, mas a gente de fato não tinha lá grandes exemplos de como lidar com a nossa agressividade, né? Cidade do interior, a gente não tem tanto acesso, né? A gente acha, por exemplo, que a terapia é coisa de maluco, né? É uma coisa assim, para quem vai para o terapeuta é porque ficou doido, né? Então, até para procurar, depois que eu tive ansiedade mais tarde, foi difícil para mim vencer esses primeiros preconceitos, né? Então, depois eu passei por uma escola técnica, assim, que era maravilhosa, com os meus amigos, assim, o internato ali, porque tinha gente de várias classes sociais, tudo misto. Internato porque era assim, aulas de manhã, de tarde e de noite, só que ela era industrial, então já começou a tirar um pouco da minha educação, assim, o acesso a recursos da áreas de humanas também, né? Então, dali eu fiz uma ciência da computação, que é uma faculdade de exatas, né? Então, fui ficando cada vez com menos ferramentas, vamos dizer assim, para lidar com o meu lado emocional, né? Porque isso não está presente já nas escolas tradicionais. Imagina numa escola industrial e numa faculdade de ciências exatas, né? E aí, quando você entra no mercado de trabalho, né, equipes e pessoas, né, e vários conflitos, né, e aí é justamente isso que começa, né, o nosso problema, lidar com os conflitos. A gente não tem ferramenta para lidar com os conflitos, né? Então a gente foi ensinar deles, né? A gente escapa, a gente tenta ganhar os conflitos, vencer as discussões, né, técnicas, porque a gente tem medo de perder, e se a gente perder, a gente vai demonstrar, sei lá, alguma fraqueza, e a gente tem medo de não ser aceito naquele grupo, né? Olha só, Ed, tu tá trazendo, desculpa te interromper, mas é que é bem interessante pra gente já ligar com o conteúdo da CNV, né? Sim, por favor. Uma coisa olha que palavra feia. Tu trouxe uma coisa tão poderosa. Eu quero te pedir também que tu sente um pouquinho mais para tua esquerda, porque os comentários estão bem na frente do teu rosto, pro outro lado. Aqui, para cá? Para as pessoas poderem te enxergar melhor. Sim, que legal. Nós temos medo de não sermos aceitos, nós temos medo de que não gostem de nós temos medo que as pessoas não nos valorizem, nós temos medo que as pessoas não acreditem na nossa capacidade de contribuição e de fazer a diferença. Então, o que o Ed está dizendo aqui, gente, para quem está tomando contato com comunicação não violenta pela primeira vez? Nós nos movimentamos porque temos medo de que aquelas necessidades, coisas que são fundamentais para a gente se sentir conectado com a vida, como ser apreciado, é uma necessidade universal, e saber que eu posso fazer uma contribuição, que a minha presença no mundo faz a diferença, que a minha influência faz a diferença. Então, o que ele está nos trazendo aqui é que isso já acontece desde pequenininho. Começamos a agir de determinadas formas,
regulados pelo que a sociedade nos mostra, entendendo que conflito é um lugar de guerra, ao invés de um lugar de potência, para autoconhecimento, para poder conversar a respeito das necessidades e tentar encontrar estratégias que sejam pacíficas para que a gente consiga ter uma relação mais poderosa, mais conectada, fortalecendo os nossos laços entre nós. E isso tudo começa a acontecer porque o que está nos mobilizando é tentar atender a necessidade, por exemplo, de sermos aceitos e de conseguirmos ter uma influência no Isso. grupo. E aí começou com esse ambiente, né, com bastante competição, né, a parte de computação, quem trabalha na área sabe que tem muita essa coisa da competição, quem domina mais a tecnologia e etc. E depois eu comecei a sentir assim que muita ansiedade, né? E também minha vida estava passando e eu não conseguia, era trabalho, casa, casa, trabalho. Também quando a gente começa assim a não viver nossos sentidos, nossos sentimentos, a vida passa, sabe? Você vê, ela vai passando ano após ano, você trabalha, você está meio que entorpecido pelo trabalho, né? Então, aí eu comecei, né, eu tenho 4 filhas, né, 4 filhos, né, são 2 meninas e 2 meninos, né, 2 do primeiro casamento e 2 do segundo. Então, mas começou assim, quando eu fui pai pela primeira vez, né, pai da Beatriz, eu comecei a sentir assim né, aquela preocupação de ser um bom pai, né, Que idade tá, e eu vi, Beatriz? a Beatriz tem 11 anos, Uhum. e ela assim, eu lembro dela começar, mesmo eu falando palavras de carinho dela, ela começava às vezes a me bater. Eu olhava assim, eu falei, por quê, cara? Aí aí eu procurei, estava já ansioso, né, com o Cris, procurei, né, um terapeuta maravilhoso chamado Carlos Ruben, foi até discípulo da Nise da Silveira, né, era uma referência na época, e aí ele me mostrou que eu estava, como se fosse, ele começou a me mostrar que eu estava com uma armadura, né? E Uhum. teve um livrinho que ele me indicou, assim, que eu achei fantástico, uma parábola, assim, que chamava, assim, eu comecei a ver que tentava, assim, ser muito autoritário, até comigo mesmo, para eu conter meus sentimentos, porque eu ficava triste quando eu ficava com raiva, eu explodia de raiva, eu tinha explosões de raiva, que é uma coisa muito conhecida na até depressão humana, sabe? Ter explosões de Uhum. raiva. E eu via que era tipo um castor, né? Eu estava represando aquilo tudo, né? E de vez em quando aquilo estourava. Represando por quê? Porque raiva é um negócio feio, né? Que tristeza é uma Uhum. coisa feia, então a gente fica represando. E aí, a partir disso, eu li um livro chamado O Cavaleiro Preso na Armadura, sabe? Que a gente Uhum. começava a ter, era uma parábola muito interessante. E a gente ia colocando Vou escrever armaduras, aqui. Uhum. Vai o falando, eu vou Cavaleiro só Preso na escrever. Armadura. Aham. E, e aí, esse livro, o que me levou assim para ver que eu estava, para eu começar a ver como é que eu ia perder essa armadura. E aí por isso que assim, eu estou num caminho e cheguei na CNV. Aí eu vi que eu tinha uma armadura, que eu precisava perder essa armadura, né, que eu fui Que é o adquirindo ao longo escudo de dos anos. proteção, né? Tudo isso É que o a escudo gente de usa como mecanismo proteção, de defesa para dor, para não sentir dor. sim, e a gente, justamente, aí a gente, como a gente está. Só que a gente machuca as pessoas com essa armadura também, né? Porque como a gente não está Uhum. sentindo, a gente esbarra nos outros sem Empatia. ferindo, sem empatia, exatamente. E também essa armadura também é assim, você é aquele cavaleiro, né? Você acha que você vai salvar a sua mulher, que ela está precisando de tudo aquilo, mas no fundo você não está nem escutando com empatia o que ela está precisando. Você está tentando impor o que você acha. E coisa Então, importante isso que tu tá dizendo, né? Porque olha só o que pode acontecer, né, responsabilidade Ed? minha. Isso. Eu tenho todo um processo de ter um entendimento cultural e social de que o que eu preciso oferecer como homem para minha esposa, ou para minha mãe, ou para minha filha dentro de uma relação é X.
E aí, isso vai causando um desgaste. Olha todo o processo da dinâmica psicológica, gente, que vai acontecendo. O Ed está nos trazendo um exemplo lindo, né? Para a gente poder entender como é que essa questão toda vai se construindo. Então, eu vou criando dentro de mim uma pressão. Eu tenho que atender aquele papel para que eu seja aceito e apreciado, para que eu cumpra com o meu papel na vida de fazer a diferença. Só que nesse movimento, cuidando tanto para não me mostrar frágil, para não trazer a minha vulnerabilidade, para as pessoas não me julgarem como alguém incapaz, como alguém fraco, como um macho que não dá conta do seu papel de alfa na vida, eu começo a criar toda uma armadura para poder congelar o meu sentimento, para poder dar conta de atender um papel que às vezes não é o papel que a mulher quer. Por quê? Porque não, como eu não estou conectado pela empatia, porque está sendo tão custoso dentro de mim criar todo esse recurso de mecanismo de defesa, que eu estou tão autocentrado, precisando olhar para mim, para cuidar de mim, para que tudo que eu preciso não apareça, que eu não consigo me conectar de procurar me aproximar, para ter uma conversa, que é o que a CNV nos entrega, para poder tentar entender um pouco melhor o que o outro sente, o que é a expectativa que essa mulher tem, como é que essas conversas poderiam acontecer de maneira que a gente falasse sobre isso, tentando não julgar tanto e sim tendo mais curiosidade de poder compreender para que se chegue num lugar de aproximação. Então não acontece do nada, né, Ed? Isso, vai se formando. A Bárbara está perguntando aqui, desculpa, já te faço. Só para a gente não deixar passar, que a Bárbara quer saber, em algum momento tu conta, tá? Se teve algum divisor de águas na tua vida que te levou, algum marco, alguma coisa, algum desencadeante que te levou a procurar a CNV. Por que naquele momento tu resolveu, bom, acho que a CNV pode contribuir para ter uma vida mais maravilhosa? Sim. O que acontece foi que eu descobri que eu estava... A CNV foi me indicada, né? Ela foi indicada a partir... O que aconteceu comigo é que dessa ansiedade, depois eu comecei, né? Aí eu tive o Bernardo, só para eu terminar aqui, que foi meu filho, assim, homem. Tranquilo. E aí eu comecei a ter outros tipos de conflito com o filho homem, né? Você meio que começa a ter mais conflitos, às vezes até assim com filho homem, assim, embates, né, tal, porque o filho homem também tem uma agressividade minha, que era nata, e quando eu via a agressividade nele, eu queria também falar para ele não sentir raiva, para ele ficar calmo, porque aquilo despertava também a minha agressividade. E qual que era o X da questão que levou a CNV? Até a minha terapeuta atual, né, a Ana Carolina Ganem, ela começou a ver a partir de uns sonhos que eu estava tendo, assim, que o medo que eu tinha era da minha raiva. Eu tinha medo da minha raiva. Eu não sabia usar a minha raiva. Né? E ela dizia que, assim, que o interessante, uma das funções, a raiva também está por trás tanto da agressividade quanto da assertividade. E eu precisava ficar mais assertivo como pessoa. Então, eu perdi até uma habilidade por esconder a raiva. Perdão, acho que vale a pena tu explicar um pouquinho melhor o que é essa questão dessa assertividade, como é que ela se relaciona com a raiva. Quando ela te dizia, né, que... Sim, porque o que acontece? Como a raiva ela tem uma função de território, né, também nosso, para a gente poder defender o nosso espaço, né, uma das funções, e eu posso defender brigando, ou eu posso defender sendo assertivo. Então, se eu consigo dar vazão para a minha raiva ao conseguir ser assertivo no que eu quero, nas minhas necessidades, vamos dizer assim, expondo, eu não vou precisar mais ser aquela pessoa agressiva, né, bem agressiva para defender simplesmente uma necessidade minha. Né? Então, e nisso a gente começa a ficar satisfeito, a gente dá vazão a isso né, através da assertividade. E aí vem a questão, né, que aí uma outra terapeuta, até de casal minha, que é a Andrea Fitt, que me indicou a CNV, que aí eu estava com dificuldade de como ser assertivo, porque o grande X da minha questão era que eu tinha crenças que eu não sabia se as minhas necessidades eram legítimas. Eu não sabia. Eu não sabia se as minhas necessidades eram legítimas. Então eu não conseguia transformar isso em assertividade. Entendeu? Assim, dizê-las. Por quê? Porque para você falar das suas necessidades, aí vem o problema da vulnerabilidade.
Você, por exemplo, você está brigando, às vezes, com a sua, né, discutindo com a sua parceira. Aí você, ao mesmo tempo, fala assim, poxa, eu sinto falta do toque, né, que é uma necessidade humana, né? A gente sabe que crianças, se não tocarem crianças, só cuidarem delas sem o toque, elas podem até falecer, crianças pequenas, né? Toque é uma necessidade, está lá, até no livro do Marshall, lá tá como uma das necessidades também básicas humanas, né? Eu acho que é no livro da girafa, né? do chacal e da girafa. Então, você fica assim, meio se sentindo um pouco fraco, né? Você está naquele orgulho da briga, do embate, né? Aí você ainda não está conversando sobre necessidades um e do outro, está querendo ganhar a discussão, né? Como é que quem está querendo ganhar a discussão vai demonstrar uma vulnerabilidade assim? Poxa, eu estou precisando do seu toque. Né? Eu dependo... assim, ao mesmo tempo confunde um pouco com dependência, né? Aí a outra pessoa pode te acusar, você é muito carente, né? Tá vendo como é que você é carente? Então, é difícil. E aí, para você não entrar no jogo, tipo assim, você esconde as suas necessidades. Aí você quer ganhar, quer impor para o outro, né, que ele te ajude mais. Mas é óbvio que eu preciso de toque, é óbvio que eu preciso de atenção, como outra pessoa, né? É óbvio que eu preciso. Não é óbvio, sabe? Não é óbvio. A gente precisa aprender a colocar tudo isso em frases, e aí a CNV foi o divisor de águas, né? Aí vem a CNV toda, de tudo que eu falei, né? Ou seja, a CNV, primeiro, ela não condena a raiva, muito pelo contrário, né? A tristeza, ela não condena. Ela diz que são amigas nossas, dizendo assim, quais são as nossas necessidades, elas estão transmitindo essas emoções, estão transmitindo necessidades que não estão sendo atendidas, e essas necessidades, se são necessidades humanas, elas são legítimas, né? Então, pode ser que o outro não consiga atender da forma como você quer, né? Aí sim. Aí o outro pode não atender. Não, mas eu estou me sentindo, mas eu quero que você pare tudo agora para me dar um abraço. Não, às vezes falta disponibilidade para o outro. Então aí a CNV vai mostrar para a gente que não, a gente tem que mudar a estratégia para que a necessidade dos dois sejam atendida, né? E aí vem a questão nessa hora dos dois, né, de você ter que também abrir um espaço nessa hora, né, que aí que eu acho que é a coisa mágica da CNV, é você conseguir abrir um ambiente para que você trate os conflitos de uma forma mais madura. Sem ser aquela forma que a gente aprendeu quando criança, de tentar ganhar no tapa, né? Não, a gente tem aqui uma questão que é conflito, você quer uma coisa, eu quero outra, a gente precisa entrar no entendimento que dê para atender os dois, né? Essa Andrea Fiat até falando, a gente quer fazer uma viagem, um quer ir para né, quer ir para o campo, o outro quer ir para a praia. Como é que nós vamos resolver esse conflito? Né? Mas não tem mágica, né? A gente nem sorteio. Ainda e escorregamos, né, na casca de banana que a gente fala, né? A gente de vez em quando pega a gente em conflito ainda, discutindo. Mas o grande X da questão que eu não tenho mais medo eu sei que depois daquela discussão, a gente vai sentar uma hora, quando os dois estiverem mais calmos, e nós vamos conseguir conversar e nós vamos chegar a um entendimento. Esse é que é o ponto mágico da CNV. Que eu já não tenho mais aquele medo do tipo, caraca, será que meu casamento vai acabar? Será que não vai dar certo? Né? Que é uma outra insegurança, que aí passa insegurança para os dois. Será que... Não tem nada disso, assim... Isso é uma briga, os dois estão nervosos, mas a gente sabe que tem um espaço depois, a gente tem ferramentas para isso, que é a CNV, para a gente conseguir sentar e conversar de forma adulta sobre as necessidades nossas. Porque quando a gente está cansado, vem a criança à tona, né? E aí pode voltar às defesas antigas, né? Voltar... Então, eu digo isso porque, como eu me cobro muito, né? Aí você quer acertar em tudo, né? Você acha, não, aprendi a CNV, agora é CNV 100%, né? Mas não, ela vem para te dar uma segurança para a gente poder tratar isso
E essa segurança, aí sim, essa segurança torna a vida, como você diz aí, muito bem mais maravilhosa, né? Essa segurança que ela traz. Mas é E isso, olha, gente. ai, quanta coisa maravilhosa, Ed. Bom, eu tenho conversado com o Ed pelo WhatsApp, gente. Ele tem que começar a fazer alguma coisa nesse sentido. Eu tenho a necessidade que ele faça. Deixa eu É, reconstruir. Eu sinto muita necessidade que tu faça alguma coisa nesse sentido, porque eu tenho muita necessidade de evolução. Todos nós temos. E eu nossa. tenho. É muito gostoso te escutar. Diz aí, gente, se está sendo bom escutar o Ed para ele ter um feedback de vocês também, que não fique só com o meu, né? Olha só que coisa mais linda, esse homem terapeutizado em busca de viver uma melhor versão de si mesma. De si mesmo, sim. Olha, é tão habitual a gente escutar esse movimento feminino que eu falei si mesma, tu viu, né? De si mesmo. Então, minha, obrigada. O Ed, olha que coisa incrível. De tudo isso que tu está me dizendo, várias coisas estão mexendo em mim, mas uma coisa que está reverberando aqui é isso que tu trouxe a respeito da ferramenta. Ou seja, quando a gente tem a CNV, a estrutura, o método da comunicação não violenta, quando nós já trabalhamos essa questão da autorresponsabilidade, de que eu contribuo para o resultado que eu tenho, e que quando eu sei que eu contribuo para o resultado que eu tenho, há algo que eu possa fazer de diferente, e aí então eu consigo encontrar um outro movimento, porque a emoção, a tristeza, a raiva, o medo, a culpa, a vergonha, enfim, a frustração, a ansiedade, o que a gente visite, ela está a serviço, como o Ed já nos disse, de nos movimentar para agir. É um sinalizador, é um farol, é um sinal interno que a gente tem, que a nossa fisiologia dispara, para nos mostrar que, olha, isso aqui não está legal, eu tenho que fazer alguma coisa para poder atender isso que eu preciso. O que eu poderia fazer para atender o que eu preciso? E aí tu está contando uma coisa que é muito maravilhosa. Não é que a gente vai parar de brigar, não é que a gente vai parar às vezes para sempre, nunca mais na vida eu vou dar um grito, nunca mais na vida eu vou me É, comportar de uma maneira inadequada. Gente, aconteceu comigo aqui ontem, ao meio-dia. Tive uma discussão, é, né? Por quê? Porque naquela hora eu estava com necessidade de pontualidade, porque para mim pontualidade é confiança, então eu estava meio pressionada pelo tempo, eu tinha um compromisso para dar conta. Surgiu um conflito ali na hora do almoço, eu estava então com o pavio mais curto, porque eu não estava com presença plena de conexão comigo, eu estava conectada com o futuro, preocupação com coisas que iam acontecer e que talvez ameaçassem a minha necessidade de congruência, de integridade, de apreciação, de contribuição, de poder fazer, cumprir, honrar o meu compromisso, né? Poder estabelecer laços de confiança e fortalecer as minhas relações. E aí eu estou com uma agenda que me impede de estar presente. Isso pode levar a uma situação de perder o controle, de repente ser mais ácida, mais áspera, né? Usar uma palavra de só um pouquinho agora, não posso, ao invés de dizer de uma é. outra maneira. E o que tu está nos mostrando é que mesmo quando isso acontece, a CNV consegue nos levar para um lugar de resgatar a conexão na relação. Ah, perfeito. É isso aí. Ela, ela consegue criar um espaço restaurativo, né? De você restaurar, assim, porque aí que quando cada um depois se abre e diz qual a necessidade que não estava sendo atendida, né? Que é Aí o é que um eu momento assim, precisava naquela hora, só para fazer o é, tradutor para quem não conhece, que algumas pessoas sim, perguntaram o que é a é, CNV. Dizer o que eu estava é, precisando naquela hora, o que estava me incomodando, o que estava me preocupando, o que, que curaria a é, minha dor, o que, que precisaria acontecer. isso. Aí nesse momento os dois abrem um pouco o coração, né? Deixam, se tornam mais vulneráveis, né? E nessa hora, assim, a conexão, né, do casal fica muito mais forte ali, né? Então eles saem até fortalecidos, sabe? Então você consegue restaurar, né? Consegue enxergar, porque aí um enxerga o lado humano do outro, né? E sente ali a vulnerabilidade e a partir disso você continua a relação dali, sabe? Com a mesma pessoa, né? Mas de uma forma mais madura, né? Sempre, né? Uhum. Então uma outra coisa que me ajudou bastante, né? Você falou ontem com a Sharon, foi a questão do, assim, porque isso são conceitos, mas a gente precisa justamente respirar, né? Reaprender, né? A respirar, né? Porque precisa sim você estar oxigenado para você não ir lá para o lado do cérebro que é mais primitivo, né? Que é que tá preocupado mais em defender nossa vida, né? Então Uhum. você precisa, né? Você tem essa a questão do que o pessoal chama de mindfulness, né? Para quem não conhece, né? Que é a atenção plena, que é
É um trabalho, né, de um médico americano que trouxe, né, tirou um pouco da religiosidade da meditação e trouxe ela para um programa mais laico, né? Então, para quem esse trabalho de atenção plena, que você respirando, você consegue assim não deixar o seu lado mais agressivo, né? Vamos dizer assim que o Marshall, né, na CNV chama, né, do nosso lado chacal, né? O lado mais agressivo assim está no controle da situação, né? Então ajuda você a respirar, né? Você conseguir observar os seus impulsos do chacal e nessa hora você, porque ir para o lado que ele chama, né, do nosso lado mais assim de coração, né, onde o coração está mais na questão que é o lado da girafa, né, que é a nossa personalidade mais assim, querer, mais Compassiva. madura, mais Compassiva, onde eu tenho compaixão compassiva, pela situação compassiva, humana que eu estou isso, vivendo e que o outro compassiva. também. Uhum. É. E aí aprender a respirar reaprender a respirar, né? Porque a gente nasce, né? As pessoas falam isso, né? Olha como é que o bebê respira bem, né? Certo, né? E depois a gente vai aos poucos perdendo a nossa capacidade de respirar. Então a gente precisa reaprender. Então tem programas para isso, além do mindfulness, né? Eu cheguei a fazer também a arte de viver, aprendi uma respiração bem bacana lá quando a gente está muito estressado. Então tem várias escolas, para quem quiser procurar, assim, tem muito material, né? Eu gosto da CNV, porque como ela é bem laica, assim, também, né? Você consegue empregar em qualquer lugar, né? Então, sem ter que provar, né? Os preconceitos, né? Porque às vezes tem um preconceito de alguma filosofia ou outra, então a CNV eu acho uma... E o Mindfulness também. Então, assim, para você começar a vender, vender que eu digo para a gente mesmo, né? Porque eu preciso me A ideia. conquistar. Eu vendo as ideias para mim. Quando eu falo, porque não é sempre que eu estou afim, né? Então eu preciso plantar aquela semente. Então, às vezes, as coisas não vêm de uma hora para outra, né? É um caminho, né? Mas é o nosso caminho, a nossa jornada, né? A nossa vida, né? E para que eu fiz tudo isso? Para eu conseguir ter uma relação melhor com meus filhos. Eu sabia, né, com os conceitos que eu aprendi, que se eu também saio de uma relação amorosa para outra, né, eu vou saindo, eu vou levando o Edmundo vai junto. Né? Não adianta eu tentar me livrar do Edmundo, né? O Edmundo vai junto. Então, eu precisava, assim, era ver o que o Edmundo precisava aprender com tudo isso. Né? E, e E aí, de fato, foi uma jornada assim, que foi me afastando também do normalidade, do seu certo, né, entre o certo e o errado, perder um pouco disso, né, que você trouxe. Tentar fazer as coisas da forma padrão, mas tem a forma criativa também, que às vezes é necessária, não é só o padrão. E a gente sempre entra nesse conflito, né? O padrão é o mais rápido, né? Mas eu digo isso que eu fui me afastando aonde eu quero chegar. E eu tive a Chloe, né, a felicidade de conhecer a Fernanda e minha terceira filha, a Chloe. E aí, quando eu achava assim que eu estava resgatando a minha humanidade, né, assim, não me preocupando em ficar no padrão da sociedade tanto, assim, sem ter essa necessidade assim, de buscar a aceitação, né? Eu preciso me aceitar, mas não buscar aceitação de uma forma externa, né? E aí eu tive, para completar, você falou dos 4 filhos, aí eu tive um filho que teve uma complicação no parto e ele ficou especial, ficou paralítico. Então a vida me colocou assim. Por isso que eu falo assim, que eu faço um doutorado hoje em dia em neurociência. Então, assim, eu fui completamente... Eu estava saindo aos poucos da linha normal da vida, assim, e fui para a diferença total, que é ter um filho especial. E aí, nessa hora, para amar seu filho, você tem que amar a diferença, sabe? Ai, Você que lindo. tem que ter um amor assim, pela diferença. E aquilo não é para você poder amar o seu filho, é para você amar a si mesmo, porque você fica com raiva de você muitas vezes porque você não está no padrão, né? No que era esperado, né? Você ainda E se pela pega muitas impotência vezes... também, né? É, A emoção a sensação de impotência também, de não conseguir sim, transformar uma sim. realidade, é uma coisa que mexe muito também. Sim, também. E, e você começa a ver a importância da diversidade para o amor, porque é você
assim, para a união de todo mundo. É porque você, amando a diversidade do seu filho, você começa a poder amar também as suas diferenças, Assim. né? E você começa a amar a diferença dos outros, né? Então, assim, essas crianças até especiais, elas são importantes, elas fazem um bem para nós, além, por causa que você descobre que para o seu filho, para você amar seu filho, só precisa existir, né? Então, isso traz e para você comunicar, né, essas necessidades especiais do seu filho, você começa a precisar da CNV também, entendeu? Porque a gente vive num mundo, e violência, para mim, é isso, é você tentar impor um padrão para todo mundo, né? Você começa a limitar ele de ser humano, né, de ser orgânico, ter suas diferenças, porque a gente começa com um problema que você também traz muito bem, da escassez, que aí a gente começa a ver só assim, o problema de você, qual é o custo de você estar fora do padrão, e não começa a explorar o ativo de você não ter potencial de diversidade, que aí a abundância, né? A gente vai para o lado da escassez, que é a gente não conseguir entrar no padrão. Aí começa a gente a ver um monte de defeito que a gente né, não é perfeito, né, não é só felicidade, eu até brinco, né, o padrão ideal, né, o ideal, né, se chega no jornal, é só tristeza, né, o padrão, se você não tiver, comenta, as pessoas que veem muito o jornal, se você não tiver vendo a vida de uma forma assim, muito pessimista ali, você tá errado daquele padrão, você está sendo ingênuo, você está sendo, ou está sendo negligente de alguma forma com os outros, não está se preocupando, egoísta, e aí você vai para o Facebook, é só felicidade, só alegria, todo mundo postando tudo que é felicidade, eu falo assim, pô, que mundo doido, né, que eu estou me sentindo sozinho. No jornal tá desgraça, no Facebook é só felicidade. Aí eu brinco até com meu irmão, eu falo assim, eu espero que minha esposa não veja o Rodrigo Hilbert, né? Porque assim, que senão eu vou me sentir mais sozinho ainda, né? Mais imperfeito ainda. Aí a gente tem que lembrar que por detrás de um cara tão perfeito, tem uma produção inteira ali, né? E tem a atenção, e tem a preocupação, e tem o planejamento, e tem tudo isso. Ed, eu quero só complementar uma coisa que tu trouxe, assim, que eu achei tão importante. Quando tu tá trazendo essa questão de nós não nos aceitarmos muitas vezes, né? Quando a gente acha que tem que seguir um padrão, e aí daqui a pouco a gente se sente sozinho, olha para a vida de todo mundo, e a vida de todo mundo tá maravilhosa, e parece que só eu que não tô conseguindo resolver as coisas. Gente, olha o que acontece. Nós começamos a deixar de amar a nós mesmos. Deixamos de atender a nossa necessidade de autoapreciação, que é poder sentir que nós somos pessoas, que temos a nossa humanidade e que temos coisas a desenvolver, e que isso vai ser sempre uma situação constante, porque nunca vamos estar prontos. E a gente deixa de amar nós mesmos, a nossa autoestima diminui. E aí o que é o risco que a gente corre, né, Ed? É terceirizar isso. É achar então que o outro tem a obrigação de me apreciar para poder fechar essa ferida interna. Eu não estou conseguindo me amar como eu preciso e como eu gostaria, alguém tem que fazer isso por mim. Aí eu começo a exigir nas minhas relações que o outro supra essa necessidade, porque eu não aprendi a fazer esse processo de toda essa compreensão. Só isso que eu queria trazer. Vem que está maravilhoso para escutar. Não, mas isso que você trouxe foi o meu primeiro grande aprendizado de todos, antes até do Cavaleiro Preso na Armadura, que foi o livro de um psicólogo famoso chamado Erich Fromm, A Arte de Amar, que ele falava no seguinte, que foi minha grande primeira dúvida, porque eu era muito, assim, às vezes acusado de ser egoísta, né? E egoísmo, assim, qual a diferença do egoísmo para o amor próprio, né? Porque é o que você está trazendo aqui, né? E assim, peraí, quando eu cuido de mim, eu estou sendo egoísta, né? Então, egoísmo é isso, quando a gente não consegue dar atenção a nós mesmos, a gente vai buscar no outro, exigir que o outro dê atenção pra gente. Isso, então, o que ele falava, egoísmo, além de não ser amor próprio, é a falta de. Egoísmo é a falta do momento. Cortou aqui pra mim. Sim. Erich Fromm, Bárbara. Cortou aqui pra mim. A egoísmo... O
o egoísmo, além de não ser assim, o conflito entre egoísmo e amor próprio, né? Então o egoísmo, além dele não ser o amor, assim, você não está sendo egoísta ao ter Ao amor cuidar de próprio, si. né? Então, além dele não ser a mesma coisa, né, que as pessoas confundem, o egoísmo é a falta de amor próprio, ele é justamente o contrário. Então, a partir do momento que a CNV ajuda a gente a assumir a responsabilidade pelos nossos sentimentos, né? Não transferir isso para o outro, assumir essa responsabilidade, a gente está desenvolvendo nessa hora o nosso amor próprio. E então, assim, expor as nossas necessidades não é egoísmo, né? É você assumir Cuidar, a é autocuidado. responsabilidade, é autocuidado. Então, isso eu aprendi, mas eu precisava, mais uma vez, saber assim, tá, mas a CNV me mostrou justamente que aí eu ficava assim, egoísmo não é amor próprio, beleza, é o contrário, tudo, mas mesmo assim eu não sabia se minhas questões eram legítimas quando eu trazia. Eu não conseguia separar, porque muitas vezes no meio da discussão eu acabava acusando a outra pessoa. No fundo eu estava de fato ainda pedindo, e para os filhos, né? Outra coisa, o que os pais têm é muito assim, aquela sensação de tipo, caramba, eu tenho preocupação, eu tenho que cuidar dos meus filhos, eu vou... e aí, deixa de cuidar de si mesmo para cuidar dos filhos, né? Achando que está fazendo uma coisa boa. Mas nessa hora os pais estão sendo egoístas. Aí eu falei assim, mas como? Eu falei, porque eles estão pedindo para quê? Porque eles têm a preocupação de ser bons pais, né? Então eles estão passando por uma criança de 5 anos a sua necessidade de aceitação de ser um bom pai, né? Então, isso se você você está exigindo daquela criatura pequena, às vezes, que eu digo pequena, que eu digo, né, ainda em conhecimento, né, Sim. em Em experiência de amadurecimento, né, vida mesmo. em experiência de vida, o adulto está exigindo a aprovação da criança. Então, assim, nessa hora isso é bom para eu ver o que é legítimo, porque aí eu sinto que eu preciso cuidar de mim, eu preciso separar um tempo para cuidar de mim, para quando chegar nos meus filhos, não chegar a minha criança ferida, né? Que ela já esteja sendo curada, né? Mas chegar o adulto, o pai, né? Então, porque assim, isso é muito difícil para um pai, ainda mais de 4 crianças, ainda mais de um filho especial, é tirar tempo para si. Então, eu descobri assim, que eu não estou sendo egoísta de tirar um tempo para mim. Né? Isso é uma questão, Cuidar de é um ti é conflito te muito grande, qualificar né? para cuidar do outro, né? Cuidar de Sim, si sim, sim, é se qualificar no cuidado para o sim, outro. sim, sim, sim. Senão eu acabo, justamente, aí chega ali, eu já cansado, brigando com os meus filhos porque eles não estão me compreendendo, mas eu sou um adulto. Sinto Isso muito, tem que uma responsabilidade extra aí, né? eu sou adulto, exatamente. O Então eu Ed, fui em busca de tudo isso para os homens que estão me assistindo ou vão assistir e tal, é justamente isso, a CNV assim, é uma saída digna para a gente, né? Para a gente poder cuidar da gente sem culpa e para a gente também, quem é que não quer ser um pai melhor, né? A gente acha que às vezes só demonstrar preocupação para o filho, por exemplo, é uma forma de você tentar passar carinho, a gente precisa compreender isso nos pais, mas pode não ser assim a forma mais madura, né? Não e nem sei, aquele ou a gente, necessita, né? nem aquele necessita, Ou que ótimo, ele Renato. valoriza e reconhece como amor. Perfeito, Porque a gente está tentando perfeito. expressar o amor e o outro pode entender aquilo como controle ou como não se Isso, preocupar com aquilo que é importante para si. Ed, tem sim. 2 perguntas aqui, nós temos 10 minutos, tá? Tu viu como o tempo tá Ah, voando? Tem meu 2 Deus, perguntas que eu quero te trazer aqui, porque tu tá te sim. entregando, tá sendo tão lindo de escutar, que eu acho que Aham. pode ser bem, bem importante, assim. A Cirlei, ela trouxe o seguinte: será que a mulher dele Hum. também conhece a CNV? Na pergunta da Cirlei, eu escuto, né? Será que dá para fazer alguma coisa quando o outro que convive com a gente não tem esse acesso? Então, acho que era legal tu falar um pouquinho sobre isso, e mesmo que não Sim, seja na relação com a sim, tua esposa, tu te relaciona no teu sim. trabalho com pessoas Não, que nunca viram a sim, CNV na vida. E uma outra sim. pergunta, aliás, aqui do Roberto, tá? Será que as mulheres são as que esperam mais do parceiro?
ou o mesmo acontece com os homens também? Será que nós, homens, também não esperamos de nós mesmos? Eu acho que tu já percorreu alguma coisa nesse sentido, mas só para dar uma amarradinha, para a gente ir se encaminhando para o Sim. final, né? De hoje, pelo menos. Eu, não, eu digo assim, que é mútuo. Os dois esperam muito um do outro, né? É claramente, assim, dá para ver que isso é mútuo, né? Às vezes tem essa coisa, assim, da sociedade ser machista, tal, né? A gente tem um patriarcal também, a gente tem uma parte meio tóxica que a gente fala, né? Uma influência da sociedade, mas isso é uma outra coisa, eu acho, assim, isso até influencia, mas assim, na hora de uma relação, os dois esperam muito um do outro, né? E eles esperam, enquanto a gente não coloca sobre as necessidades, a gente espera sempre, a gente não tem uma conversa, né, mais franca das nossas necessidades, a gente sempre espera meio que a perfeição um do outro, né? Eu estou esperando a princesa e a princesa esperando o príncipe, né? Foram as ferramentas que foram dadas para a gente quando criança, né? Ou seja, a gente usa um conto de fada para justamente esconder um pouco da nossa necessidade de sentir, né? De não ser tudo perfeito. Então eu acho que isso é mútuo. Eu comecei pela segunda pergunta. A primeira pergunta sim, dá para você usar a CNV. A CNV foi apresentada tanto para mim quanto para a Fernanda, mas eu sou, vamos dizer assim, um pouco mais ansioso, mais em movimento, eu sou mais em movimento, como disse a Ah, que Fernanda. lindo, é isso aí. Então eu fui movimentando, tentando estudar, antecipando algumas coisas, né? Então ela já sabia do que se tratava, pelo menos quando eu fui conversar. Mas é diferente da gente ter um trabalho de internalizar esse conhecimento, através também, até que eu digo, né, da atenção plena, né, do trabalho de respirar. Então, assim, às vezes você nota assim, que pode ter uma certa diferença numa hora, um está um pouco mais preparado. Mas aí, a preparação cabe a responsabilidade ali de você iniciar dizendo, né, o que você está, os seus sentimentos, A sua e necessidade, sua aquilo que você precisa necessidade e para pedir. chegar no pedido, para chegar num Uhum. pedido. Mas eu vou te falar assim que é claro que no início eu falo que assim, a gente se perde mesmo. Eu falava, aí, eu estou falando do meu sentimento, minha necessidade, entendeu? Então eu errava ali, né? E aí depois tinha que recomeçar. Então eu tentava usar CNV, mas da forma chacal, vamos dizer assim, né? Da Uhum. forma agressiva. Então não adiantava aquilo. E eu sentia que aí o estado nosso de espírito também influencia para a comunicação ser mais efetiva. Não é só as palavras em si, né? Eu preciso estar mais amistoso para conversar. E aí, Ed, é o que a gente diz em CNV, o que movimenta a abordagem. A CNV não é um método que tu vai decorar, eu tenho que falar assim, 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 assim. O que movimenta a CNV, a comunicação não violenta, é a intenção. Então a gente precisa Sim, mudar a maneira como a gente enxerga a coisa para isso. começar a visitar uma outra emoção, para que quando a gente aplique o método, nós Uhum. consigamos ter uma congruência com aquilo que eu estou dizendo, mas do jeito Sim. que a pessoa perceba realmente que a minha intenção é a conexão nessa relação e não É, acusá-la de algo que ela não está fazendo certo. sim. E aí, Cirlei, né? E aí o que acontece é que, mesmo que a outra pessoa não conheça a CNV, não conheça e nem está ali para fazer uma tentativa, assim, ainda está, vamos dizer, não faz parte do propósito dela, né? Ainda não chegou nesse ponto. Quando você começa a expor sua necessidade, quando você dá transparência àquilo, a pessoa vai ter que dar uma resposta para aquilo, sabe? Então, assim, você começa a trazer para a transparência, faz bem, porque aí a pessoa tem que sair da toca dela também para dar uma resposta. Porque senão ela fica ali, ela precisa também se expor. Então, quando você se expõe assim, os seus sentimentos, sua necessidade, assim, ou a pessoa. Aí também tem que ver níveis de comunicação, mas se tiver um mínimo de comunicação, a pessoa, você vai notar assim, que você já vai começar a mudar um pouco a relação. Então, se um já começa a quebrar um pouco, quebra aquele ciclo Do vicioso, né? hábito. Uhum. Do hábito.
Então, se um trabalha nisso, expõe, você já começa assim, o outro tem que dar uma resposta para a sua necessidade e para o seu pedido. Alguma resposta você vai ter. É que você no início fica assim, eu queria que o outro ajudasse mais, mas aí é você caindo um pouco naquele lugar de tipo, passando a responsabilidade um pouquinho para o outro. É que eu falo que isso acontece muito comigo, que eu vou correndo atrás e falo, você não podia ajudar mais, né? Podia fazer uma forcinha também. Mas eu vejo assim que é mais fácil para a gente, eu já li isso também no livro da Brené, é mais fácil você ser vulnerável se todo mundo em volta de você está sendo, né? Só que aí já não perde um pouco a sua coragem, né? Porque fica mais fácil para você, né? Então você está tentando transferir a responsabilidade para o outro de ter, né, aquela... Então, assim, é difícil mesmo. É difícil, eu digo, precisa do propósito, precisa você estar, assim, né, carregado de propósito para você ter a coragem necessária para você expor sua necessidade, você ser mais, assim, vulnerável para o parceiro, né? Ed, a gente precisa começar a caminhar para o encerramento, porque se a gente passarmos, a live não fica salva. Descobri isso na segunda. Ai, meu Deus. Então para a gente conseguir correr para salvar, para ficar lá no IGTV, para quem quiser ver de novo, para quem quiser indicar para outras pessoas, eu quero te dizer assim, 2 minutinhos para te despedir, dar uma mensagem final, e aí depois eu quero te agradecer, né, para encerrar aqui o nosso encontro hoje. Sim. Gente, eu só tenho a agradecer, né, assim, eu sou muito grato para ter tido acesso a todo esse material, sabe? Assim, os meus pais não tiveram acesso a essas ferramentas todas, então, assim, eu fui descobrir que essa dificuldade toda, de fato, depois de ser pai, né, a gente começa a sentir muito mais, a gente, antes disso, acusa muito os nossos pais, né, por muitos erros, né, e eles não tiveram acesso, então eu sou muito grato por ter esse acesso, por estar ajudando, né, até a resgatar isso tudo. E grato aos meus filhos, né, que me ensinam tanto, né, a Beatriz, o Bernardo, a Chloe e o Noah. Grato pela minha mulher parceira, a Fernanda também, que me ajuda bastante nisso, né, nessa parceria agora construída. Então é isso, gente. E assim, um recado para os homens é assim, poxa, não deixa, sabe assim, preconceito, sabe, impedirem a nossa evolução. Sabe? A nossa masculinidade não tem nada a ver, sabe? É a nossa humanidade, a gente está falando da nossa humanidade. Né? Podemos confundir masculinidade com humanidade. Né? Nós somos seres humanos e a gente precisa disso para viver, para melhorar nossa experiência de estar vivo, como diria Joseph Campbell. Isso aí. Adoro quando vem umas referências que a gente pode depois buscar e aprender ainda mais. Ed, só felicidade, alegria e gratidão por tu ter aceito o convite para estar aqui. Eu tenho certeza que vai ser muito inspirador. Estou vendo aqui algumas pessoas dizendo, Obrigado. Meu marido está comigo, a Déia, meu marido está comigo, outra eu vou pedir para o meu marido assistir. Então tem um trabalho tão grande ainda de transformação, mas é uma transformação no sentido de a gente conseguir caminhar mais lado a lado, né? E falando mais a respeito daquilo que a gente precisa e tentando juntos encontrar uma estratégia, uma forma que faça sentido para todos nós. Meu querido, muito obrigada. Gente, obrigado você também pelo convite. Tá, Renata? Muito obrigado pelo seu convite. Você é uma diva. Querido, obrigada, gostei. Nunca me chamaram de diva, gostei. Gente, se vocês se sentiram chamados pela CNV, nós queremos sugerir para vocês, acho que posso falar no meu nome do Ed, o livro do Marshall Rosenberg, Comunicação Não Violenta. Um livro laranjinha, que é o início, é a Bíblia. E também quero convidar vocês, se vocês quiserem se aprofundar no curso, começa agora no dia 4, um curso de 28 horas, com aulas teóricas e exercícios, com uma interação para a gente poder trocar a respeito das experiências dos alunos, e uma noite, 2 horas de aula, só para vocês trabalharem em salas online, com outros colegas, aplicando tudo isso no dia a dia para ganhar prática, porque a gente só consegue transformação praticando. Se tiver interesse, vai lá na minha bio, tem o link, aí tu entra na página onde tem todas as informações ou me chama no direct. Querido, muito obrigada por compartilhar a tua trajetória conosco, inspirar outras pessoas, que a gente tem que levar a MSNV para o mundo. Vamos encerrar para garantir que fique salva. Quem quiser ver de novo, vai lá no IGTV. Beijo, bom fim de semana aí para ti e para tua família. Até lá. Tá ótimo. Obrigada você pela também. audiência, gente, por estarem aqui com a gente.